tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do livro Notas de Liberdade. Osso não dá dinheiro. Quando criança, eu era aquela menina mais quietinha. Eu era um poço de silêncio, admito. Sabe aquela menina que sempre segura a cartolina nas apresentações do colégio e, se possível, fica escondida atrás dela? Era eu. Nunca tive muita habilidade para falar em público. Tinha pânico, na verdade. Então, enquanto as pessoas apresentavam seus trabalhos sobre o estopim da Primeira Guerra Mundial ou sobre como funcionava o processo da fotossíntese, eu ficava desenhando na carteira ou na última página de um caderno de capa dura, velho e usado que minha mãe me deu, pois ela só tinha usado algumas páginas e dizia que era só arrancá-las e o caderno ficaria novo, para anotar os deveres. Mas eu só desenhava coisas estranhas, quando não ficava ouvindo música com os fones de ouvido escondido entre os meus cachos. Eu conhecia todas as bandas alternativas. Na verdade, essa era uma das minhas melhores qualidades, mas poucas pessoas sabiam. Poucas pessoas sabiam porque eu nunca seria besta de dividir as minhas melhores bandas com ninguém. Entendam que as suas bandas prediletas são íntimas demais para serem divididas assim, como se fosse uma música bonitinha qualquer. Dividir uma banda pela qual você é apaixonada é mostrar mais de si do que alguns devem saber. Dividir uma banda pela qual você é apaixonada é quase como deixar alguém ler o seu diário, mesmo que eu nunca tenha tido um. Nunca fui tão menininha assim. Eu era quieta com quem não tinha intimidade. Com as demais pessoas sempre fui arteira, no duplo sentido da palavra. Fazia artes e bagunças, e todas as minhas bagunças envolviam artes, baldes de tintas, pincéis, canetinhas, ou quando sem opções mais potentes, giz de cera ou lápis de cor. Pintar é tão gostoso. Desenhar é sempre uma conexão tão boa comigo mesma. Lembro quando, em dias de chuva, ou naqueles em que minha mãe não tinha mais paciência para ver a minha cara de inquietação em casa, ela me deixava na minha tia Silvia. Íamos ao mercado, comprávamos coisas gostosas para comer e ficamos a tarde inteira pintando quadros ou pedaços de pano. Digo, ela pintando e eu tentando rabiscar as telas que sobravam. A tia Silvia tinha um dom incompreendido. Gostava de pintar coisas que via pelo caminho de casa, coisas para muitos banais, mas pelo menos para mim, lindas de tão singelas. Aí fui crescendo, deixando de ser tão bicho do mato, como dizia minha mãe. Aprendi a interagir um pouco mais, às vezes até um pouco demais. Na minha adolescência, quando eu falava que queria fazer faculdade de artes, meus pais diziam com aquele ar de descrença: isso não dá dinheiro. Ah, se você soubesse como isso me entristecia. Era como se, de pouco em pouco, eles tirassem um pedaço de mim, dos meus sonhos. E, com aquela sensação de vazio, eu ficava pensando: se nem a minha família acredita em mim, quem vai acreditar? Desde pequena, eu sempre gostei de artes. Pintava, desenhava, rabiscava e colocava para fora tudo o que se passava dentro de mim, mesmo que poucos conseguissem entender o que realmente havia por trás dos meus traços. Só a tia Silvia. Ela sempre me entendeu, talvez por também ter a alma de artista. Até que um dia, numa daquelas minhas loucurinhas que surgem de forma repentina, resolvi conversar com um artista que morava numa casinha aqui perto. Sabe aquelas casas pelas quais todos que passam se perguntam: quem mora aqui? Ou, por serem um pouco tenebrosas, com um jardim mal cuidado, a tinta da fachada descascando em um número que mal aparece por estar tapado pelos arbustos? Então, nesse dia, ao voltar da padaria com as minhas sacolas,
cheias de pães e um bolo de cenoura, meu favorito, mesmo que eu não seja tão fã de doce assim. Mas sabe quando você mataria por um doce? Resolvi perguntar a ele algumas coisas que andavam na minha cabeça. Tudo bem que ele não era o maior exemplo de artista que eu já tinha visto. Na verdade, era somente um senhor que, pelo estado das roupas e da casa, parecia não ganhar muito dinheiro, que pintava quadros a que quase ninguém dava o devido valor e a quem todos, com olhar de repúdio, chamavam de estranho, quando ouviam caminhar na rua com aquelas roupas velhas e até com alguns furinhos de traça. Mas quem era eu para julgar alguém que talvez tivesse a mesma loucura que a minha? Então, deixando as minhas preocupações bobas de lado, resolvi conversar com ele, pois pensei que dividir um pouquinho do meu mundo com aquele que não me conhecesse, naquele momento, seria um alívio. É sempre bom conversar com alguém que a gente não conhece, pois um desconhecido não vai tentar nos cobrar com expectativas de um futuro perfeito ou nos colocar em caixinhas. E mesmo não sendo alguém por quem eu tivesse muita admiração, até porque não conhecia muito do trabalho dele, queria ouvir como tinha chegado à decisão de viver de tão tímida, sofrida e, por que não, assustadora arte. Então, vendo-o atravessar a rua, coloquei às pressas a minha mochila, que só estava pendurada em um dos ombros, nas costas, segurei firme as minhas sacolas e corri para tentar alcançá-lo. Ele andava devagar, com uma sacolinha simples que deveria ter, no máximo, 1, 2 ou 3 pãezinhos. Ao chegar perto, ainda um pouco atrás dele, esbaforida, disse: Oi, oi, seu Jair, tudo bem? Posso falar com o senhor? Oi, Mariana, tudo ótimo, e com você? O que te faz vir aqui conversar comigo? Estou com uns probleminhas, algumas dúvidas, e acho que o senhor pode me ajudar. Só se você esquecer o senhor. Aham, ok, tudo bem. Mas, então, no que eu posso te ajudar? É que, assim como o senhor, você, tem o sonho de fazer faculdade de artes, viver e me descobrir neste mundo artístico. O problema é que a minha família não me apoia. Na verdade, nem acredita que isso seja um caminho, menos ainda um bom caminho, e não estou sabendo lidar com isso. Metade de mim ama arte, outra metade fica com medo de se jogar e de os meus pais estarem certos sobre isso ser só uma brincadeira de fim de semana, como costumam dizer. E por que você precisa tanto da aprovação deles? Não preciso, mas tenho medo de errar e depois ter que voltar atrás e ouvir sermões dos quais, mesmo errando, não sei se sou merecedora. Não sei, me parece difícil ter confiança de viver um sonho, ainda mais tão nova, sem ninguém para te dar um chão, vai, se joga, qualquer coisa estamos aqui. E por que você precisaria voltar? E se me faltar dinheiro? E se o curso não for o que eu imagino? E se eu tiver que ouvir para o resto da minha vida que fiz a escolha errada? E se. Você não teve medo de tudo isso? Claro que tive, mas também não tive muita escolha. Chega uma hora que a arte pede você por inteiro. E, felizmente, não há como escapar. Mariana, a arte é algo que não se vive pela metade. A arte não combina com um pezinho em cada barco. Ninguém é meio artista. Ninguém é meio feliz. Ninguém ama só metade de alguém. Ou você ama ou não ama. Ou você é feliz ou não é. Ou você vive a arte com o coração sem se importar com o que os outros vão pensar. Ou ela não vive em você. E como vou saber se ela vive em mim? Você já sabe, só não tem coragem de admitir. Você pode abafá-la por um tempo, fingir que é um gosto passageiro, tentar esconder que você é o que é, mas um dia ela virá à tona. Se essa é a sua essência,
Por que não vivê-la de forma intensa? E vou te dizer só mais uma coisa: não há como vivermos os nossos sonhos sem desapontar expectativas que os outros têm de nós. Fiz uma cara de quem gostaria de falar um palavrão, mas me segurei que queria assustá-lo. Não queria assustá-lo. E você tem razão. É como se um caminho novo tivesse aberto na minha mente, completei. Então, acho que vou ter que ir com medo mesmo. No próximo vídeo, vamos dar continuidade a leitura deste livro, Notas de Liberdade.